Olá, eu quero compartilhar com vocês hoje o poder que há no sangue de Jesus, amém? As pessoas muitas vezes elas falam, né? Ai, o sangue de Jesus tem poder. Qualquer coisinha, né? Ah, sangue de Jesus tem poder. Só que elas banalizam esse sangue, esse sacrifício que Jesus fez, né? Banalizam a sua morte, a sua ressurreição, o derramamento do seu sangue por nós na cruz. E eu quero mostrar hoje para vocês a importância que tem esse sangue para a nossa vida hoje, para nossa caminhada com Deus. Então há poder sim no sangue de Jesus. E a gente vê que a vida está no sangue. Por exemplo, quando a gente vê um acidente, uma pessoa sofre uma queda, ela se acidenta, os socorristas chegam e a primeira coisa que eles fazem é tomar o pulso da pessoa para ver se ela está viva. E o pulso pode estar forte ou ele pode estar fraquinho, mas se não tiver pulso, é um indicativo de que a pessoa não está mais viva. E por que o pulso diz que a pessoa está viva? Por quê? Porque quando está pulsando, é porque o sangue está correndo. O sangue está correndo dentro das veias e ele passa pelo coração e ao bater, ele faz o coração bater e aí as veias elas vão pulsar. Então por isso a gente sabe que o sangue é a vida. Amém? Então, o sangue de Jesus, ele é poderoso para nós. Muitas vezes as pessoas estão passando batalhas, dificuldades e elas não entendem que elas precisam clamar sim pelo sangue do Cordeiro, mas com fé, sabendo, tendo entendimento do que ele representa para nós. E lá em Êxodo 12, eu quero ler para vocês alguns versículos, né? Lá em Êxodo 12, o versículo 3 diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Nós falamos o sangue do cordeiro, nós falamos o sangue de Jesus, mas por que comparamos o sangue de Jesus ao sangue do cordeiro? E ele está aqui na instituição da Páscoa. E lá no versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta das casas em que o comerem. E lá no versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Então aqui está falando da Páscoa. A instituição da Páscoa, ela começa com a morte de um cordeiro, com o derramamento de sangue de um cordeiro. E esse sangue, ele foi passado nos umbrais, nas vergas da porta, para quê? Para que o povo de Israel estivesse dentro das casas e onde estivesse o sangue estivesse sobre as casas, o anjo, o destruidor, passaria e ele não entraria. Então, nas casas onde não estivessem marcadas com o sangue do cordeiro, haveria o juízo, a morte dos primogênitos lá no Egito. Então, nós vimos ali que Deus mostrou seu poder a todo o povo de Israel e a todo o povo do Egito. Ali houve, com sangue, o livramento de morte do destruidor. Mas lá em Levíticos também vai falar sobre o cordeiro. Levíticos, nós vamos ver ali, 5, 17 e 18, diz assim: E se alguma pessoa pecar e fizer contra alguém e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será culpado e levará sua iniquidade. E do rebanho trará o sacerdote um cordeiro, um carneiro sem defeito, conforme a sua avaliação, para oferta pela culpa. E o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro, que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. Então aqui
no Êxodo, o povo já estava numa caminhada fora do Egito. Primeiro foi imolado um cordeiro e o sangue utilizado nas portas. Agora, o povo de Israel já está caminhando no deserto. Eles já foram livres do Egito. E aqui Deus dá leis para Moisés no tocante à vida espiritual e moral do povo. E aqui no Êxodo, no Levítico 5:17 está falando a respeito do pecado. Toda vez que o povo pecasse, mesmo que não soubesse que é pecado, eles precisariam sacrificar, levar ao sacerdote um cordeiro, um carneiro. O cordeiro é o animal menor e o carneiro já é o macho adulto. Então aqui fala o carneiro, algumas traduções vai dizer o cordeiro. Mas ele era levado e ele precisava ser perfeito, sem mácula, sem defeito, sem quebradura, sem manchas. Ele era o cordeiro perfeito para ser imolado e o sangue dele seria aspergido pelo pecado do povo, e aí então a pessoa seria perdoada. E aqui a gente vê em Levítico que o sangue do cordeiro era poderoso para perdoar os pecados. Então ele tinha uma função de libertar o povo do destruidor. Depois ele era o sangue que perdoava os pecados, mas esse sacrifício, esse sangue, ele era transitório. Por quê? Porque todas as vezes era preciso sacrificar outro animal e outro animal e outro animal. Mas então vem Jesus. Jesus, ele se apresenta lá em João 1:29, e a Bíblia diz que João Batista estava batizando e no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vimos que Deus, ele instituiu os sacrifícios para que houvesse a libertação e para que houvesse perdão de pecados. Mas agora vem Jesus. Agora ele se apresenta como o cordeiro perfeito, que seria morto e que sim ia derramar o seu sangue mais uma só vez diante do Senhor para nos perdoar, para nos libertar da morte, mas agora o sangue dele teria poder de muito mais além daquilo que o sangue de animais tinha, que ele tinha poder naquele momento ali que ele foi instituído a ser o sacrifício. Agora, o sangue de Jesus é o sangue do Cordeiro perfeito que nos traz redenção, nos traz cura, libertação. Ele traz o perdão, ele traz a purificação, ele traz a santificação e a vida eterna. Então o sangue, se o sangue de um animal, se você vai ver o sangue de um animal, ele teve o poder de libertar o povo da morte, porque aonde estava o sangue nas portas, o destruidor passou e ele não tocou nos primogênitos. Então aquele sangue teve tanto poder. Depois, o cordeiro tinha o poder de perdoar pecados. Toda vez que o povo pecava, era imolado o cordeiro e ele era poderoso para perdoar. Deus perdoava os pecados. Agora você imagina o poder que há no sangue de Jesus, o sangue do cordeiro derramado na cruz. Então, o sangue do cordeiro, ele é poderoso sobre as nossas vidas. E se a gente vai olhar, o sangue dos animais anteriormente, ele proporcionava estar onde Deus estava, porque Deus habitava na tenda do tabernáculo e depois ele habitava no templo. Mas hoje, o sangue de Jesus, ele proporciona Deus estar em nós, aonde nós estamos. Amém? Então, esse sangue é maravilhoso, poderoso, e nós precisamos orar e declarar esse sangue sobre as nossas vidas. Todas as vezes que eu oro, eu declaro: Senhor, cobre a minha vida com o sangue de Jesus. Cobre a minha casa, a minha filha, o meu marido, a minha família. Porque esse sangue nos protege do mal,
nos livra de todo mal. Esse sangue nos protege, nos guarda, ele nos perdoa. Esse sangue foi derramado para pagar as nossas dívidas, né? A Bíblia diz que nós éramos pecadores e o salário do pecado é a morte. E Jesus morreu por nós na cruz, derramou o seu sangue para que nós fôssemos perdoados. Então, ele perdoou a nossa dívida, apagou as nossas transgressões. Então, que a partir de hoje você entenda o quanto esse sangue é poderoso. Sempre que você orar, declare a cobertura desse sangue maravilhoso. Como eu falei, se o sangue de um animal tinha esse poder, né? Deus dava esse poder naquele momento que ele era derramado. Imagina o sangue do Cordeiro perfeito, que é Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que você aplique na sua vida esses princípios que você está aprendendo hoje. E nunca mais você diga em vão, ou por uma brincadeira, ou por algo religioso, que o sangue de Jesus tem poder, mas você afirme isso de todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua fé, porque ele tem poder sim.